vídeo de hoje do canal vamos falar aí de São Paulo que joga hoje contra o Flamengo aí pela Series FC. Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Senhoras e senhores, estamos de volta. Não sei se deu algum problema aí, mas estamos aqui. A minha conexão que tá ruim, já peço desculpas a todos, mas estamos aqui porque amanhã tem São Paulo e Flamengo. Hoje tem copinha, não é isso? E amanhã tem São Paulo e Flamengo, e domingo e segunda tem Botafogo e São Paulo. E Arnaldo traz informações. E esse vídeo tem apoio da KTO, dê o seu palpite na KTO. Então vamos lá, Arnaldo, sem mais delongas, falar sobre o time que encara o Flamengo. Domingo, FC Series. Força máxima? Força máxima, Tirone. Então, está bonito aí, né? Eu tô também numa paisagem diferente, mas acho que uma conexão um pouco melhor que a tua, pelo jeito. Sei que você está em trajes piores do que os meus também. Mas, como você descreveu no início, aí essa frente tripla, né? FC Series, Paulista e Copinha, estão determinando um São Paulo totalmente dividido nesse início, né? Mas pro jogo com o Flamengo ficou o São Paulo principal. Então, força máxima que você me pergunta, se você imaginar que força máxima contém Oscar, Caleri, Lucas e Luciano, eu vou te dizer para você, não. Luciano vai para o banco no primeiro jogo de todo mundo, em tese titular. Não é todo mundo em tese titular, porque o Rafael foi para São Paulo, o Jandrei vai ser o goleiro, mas eu vou te dar o time, você vai me dizer se... Para mim já é uma espinha dorsal do São Paulo titular, a primeira de 2025, com algumas questões, sobretudo essa ausência do Luciano, mas também a ausência do Arboleda, que foi ao Brasil. Eu acho que é diferente o Arboleda ir ao Brasil do Rafael ir ao Brasil. O goleiro é uma outra questão, né? Então o São Paulo contra o Flamengo terá Jandrei, Igor Vinícius, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia e Alisson. Depois eu vou falar um pouco sobre o Pablo Maia, me surpreendeu ele começar o jogo, Pablo Maia e Alisson. Oscar, aí o trio que foi o trio do segundo tempo contra o amistoso, contra o Cruzeiro. E na frente, aí o trio considerado titular do ano passado, Lucas, Caleri e Ferreirinha, né? Esse é o time que vai iniciar contra o Flamengo. Se o quarteto vai ser reunido no início do segundo tempo, por exemplo, se o Luciano entra no lugar, o Luciano vai entrar no intervalo. Se ele vai entrar no lugar do Ferreirinha e tal, isso é uma outra questão, mas o time titular primeiro de 2025 não tem o Luciano, tem essa formação que eu te falei, e tem 7 jogadores no banco para o Zubeldia trocar durante o jogo contra o Flamengo. E o que você achou? Achei estranho o Luciano no banco, mas compreensível. O que a gente não viu nem nos jogos treinos, né, ou no jogo treino, ou nos coletivos, é o time com o quarteto, ou seja, com o Luciano e o Oscar juntos. Isso a gente não viu ainda, né? E acho que isso é a grande incógnita para a temporada, né? Até porque, rapidinho, porque o Zubeldia falou, o Luciano tem o gol e tem o jogador agora que dá assistência, e eles não vão estar juntos. O complementar, né? Um é complementar ao outro. Agora, tem uma questão também, né, Tirone? O Ferreirinha iniciou muito bem, né? O Ferreirinha foi um dos destaques contra o Cruzeiro. E o Ferreirinha se encaixa muito bem nesse sistema, né? O Lucas de um lado, ele do outro, o Caleri no meio, e vai ser o time do ano passado com um armador em vez de um goleador. Né? Então, o Oscar em vez do Luciano. Eu acho que para jogar contra o Flamengo e para tentar ganhar do Flamengo, depois a gente vai falar um pouco do Flamengo, é bom. Mas eu tô ainda naquela expectativa de ver se é possível reunir, não é nem o quarteto, é reunir Luciano e Oscar na mesma equipe, né? Acho que essa é a grande dúvida para a temporada que vem aí. Pois é. Não só isso, acho que impacta em tudo que está acontecendo. Né? Primeiro, Pablo Maia vai ter que começar um jogo e não era essa a programação, jogaria o Luiz Gustavo. Segundo, tira o Bobadilha do time do Paulista e deixa o Bobadilha nos Estados Unidos com o resto. Terceiro, vai dar talvez, aí o beneficiado dessa história toda é o Santilongo, que estava para sair e agora se vê necessário no elenco, né? O Santilongo vai jogar o jogo contra o Botafogo em Ribeirão, e vai ser uma opção, porque são 30, 40 dias de recuperação. Então o Santilongo vai ser utilizado, sim, até porque o Pablo Maia não está inteiro, o Luiz Gustavo está machucado. O Luiz Gustavo teve uma lesão no começo do ano passado, no tendão, ficou um tempo fora, depois voltou muito bem e praticamente não se lesionou mais.
A fratura do dedinho não é grave, não é no metatarso, do lado do pé. É uma coisa simples, mas exige repouso por um mês. Então, Pablo Maia vai ter que acelerar. Santinongo vai ter oportunidades. E no time contra o Flamengo, quando for tirar o Pablo Maia, essa é uma questão. Se o Alisson vem para primeiro volante e entram Bobadilha ou Marcos Antônio, ou se vão jogar Marcos Antônio e Bobadilha juntos, sem primeiro volante. E aí aquela formação péssima para mim, foi a formação que perdeu para o Internacional em casa com Bobadilha e Marcos Antônio, aí eu não acho boa. Enfim, a lesão do Luiz Gustavo, que o Zubeldia, tudo que ele não queria, impacta em um monte de situações para a temporada já nas primeiras semanas. Não jogou nada no final do ano passado e começou mal contra o Cruzeiro. Gostei, acho que é bom ter cobrança. Perfeito, eu concordo com você também. Aí eu acho assim, eu não sei, os 9 que voltaram para o Brasil ouviram a bronca do Zubeldia. A questão é como esse time totalmente Frankenstein vai jogar contra o Botafogo. Aí eu vou te explicar. Os 9 chegaram ao Brasil, eles vão fazer um treino em São Paulo no domingo de manhã e vão para Ribeirão Preto se encontrar com a galera da Copinha, que está em Jaú, e vai para Ribeirão. Não vai para São Paulo, porque em termos geográficos faz mais sentido de Jaú para Ribeirão do que Jaú, São Paulo, Ribeirão. Ou seja, o time que vai jogar contra o Botafogo não vai treinar, vai ser na lousa. Ele tem os 9 que voltaram, vou nomear para você: Rafael, Ferrarese, Arboleda, Sabino, Moreira, Santilongo, Rodriguinho, William Gomes e Henrique. Faltam 2. Em tese, os 2 que vão completar o time titular, um volante e um centroavante, são o Hugo e o Rian Francisco, justamente os 2 jogadores que o Zubeldia mais gosta. Porém, é preciso esperar o day after de Hugo e Rian Francisco da Copinha. Depois ele enfrentar o Cruzeiro. Como é que eles vão estar? Quais as condições, né? Além desses 2 que seriam titulares contra o Botafogo, os outros da Copinha, que em tese também precisa ver como é que eles vão terminar contra o Cruzeiro, vão completar o banco contra o Botafogo, são o João Pedro, goleiro, o Negruti, volante, esse mais experiente, o Bezerra, do Sub-17, volante, o Ferreira, que é um cara que deve jogar no segundo tempo, meia atacante, o Alves, que é o camisa 10 da base também, meia, e o Luca, que é do Sub-17, é uma das grandes esperanças para o futuro. Enfim, essa é a lista prévia, sem saber como é que vão ser as sequelas de São Paulo e Cruzeiro pela Copinha. Então, o São Paulo, para o jogo de estreia do Paulista, cara, é um dos maiores Frankensteins que eu já vi na minha vida. Eles vão ser treinados na lousa por um auxiliar técnico. É bom que o torcedor entenda, sobretudo, não é São Paulo e Flamengo, que ele entenda, sobretudo, Botafogo e São Paulo na segunda-feira. Eu ia falar isso, sobre esse entendimento. A pré-temporada tá feita, foi nos Estados Unidos, goste ou não da pré-temporada. Agora, não vai sacrificar os moleques que vão jogar a cada 12 horas em campo. Porque não era isso? Usa a base no Paulista, usa a base no Paulista, usa a base no Paulista. Bom, de maneira torta tá fazendo isso. Tá entrando um monte de moleque da base. Ah, estão disputando a Copinha no Paulista. É assim que é. Não era isso que a torcida do São Paulo queria? Eu até acho melhor usar esses moleques agora no Paulista do que depois precisar usar na Libertadores, sei lá quando. Então, tem que ter calma. Tem que ter calma, é um jogo completamente atípico, aconteça o que acontecer. Perder é do jogo, é assim mesmo. Não é? Perfeito. E R$100 aqui bancada para São Paulo e Guarani na estreia em casa do Campeonato Paulista é inacreditável. Queria fazer esse registro aqui também. Não dá para começar o ano num campeonato que não é relevante, num jogo contra um time da Série C do Campeonato Brasileiro, que provavelmente vai ter ali muitos garotos e poucos jogadores titulares. A diretoria colocar R$100 o ingresso daqui bancado. E numa quinta-feira, né? 7h30 da noite. 7h30 da noite, né? Ai, começo de ano, não interessa, já tá trânsito, o metrô já tá cheio, a cidade já tá funcionando normal desde o comecinho. Então é um jogo com um péssimo horário, muito difícil a chegada no Morumbi, como sempre é, por questões que não são novas. E R$100 o ingresso da arquibancada, mas o sócio tem desconto, o sócio aumentou também, e sem muita comunicação, sem muita transparência, sem muita fala sobre isso. Então queria fazer esses 2 registros aqui, para não dizer que eu passei qualquer participação minha aqui sem falar algo de ruim da diretoria do São Paulo. Infelizmente, toda vez que eu venho aqui, eu tenho que fazer isso, né? Não tem que reclamar, é chato, só reclama, só critica. Os caras não dão motivo pra gente falar bem deles. R$100 arquibancada para São Paulo e Guarani, quinta-feira, 7h30 da noite. Se tem gente que acha que isso tá ok, eu não faço parte desse grupo. Perfeito, perfeito. Eu acho que ninguém acha que esse valor tá ok, ainda mais uma estreia de Campeonato Paulista, não tem cabimento algum.
Bom, eu tô no 2-1 amanhã, acho que o São Paulo vence. Você acertou o placar, eu acertei quem faria o primeiro gol, hein? Mas eu fui no óbvio, né? Eu fui no óbvio, eu fui Você no foi Luciano. No cara que... E eu digo mais, Felipão, se quiser fazer um corte aí pra colocar nas nossas redes sociais, pra que muitos possam me xingar, porque agora eu tô nessa vibe, né? Ontem no outro CNPJ eu fiz um comentário, tem mais de 400 respostas lá, todo mundo me xingando. Então eu tô nessa vibe de ser xingado na rede social. Tá gostando, O Luciano vai ser o artilheiro do São Paulo nessa temporada. Pode gravar aí, soltar lá na rede social pra galera ficar brava e xingar. Ele vai ser de novo o artilheiro do São Paulo na temporada. Pessoal, chegou, né? Mais um jogo do São Paulo. Hoje contra o Flamengo, o segundo da pré-temporada, o primeiro jogo do Flamengo da pré-temporada. São Paulo aí vai esboçar ao que parece um time mais próximo do que será o time titular, com Rafael, Igor Vinícius, Juan e Alan Franco, Marcelo Dias, Paulo Maia, Alisson, Oscar, Lucas Caleri e Ferreirinha, sim, com o Luciano no banco. Luciano, definitivamente vai ser o 12º jogador, o Coringa, o que seja. Vamos ver, vamos ficar de jogo aí se ocorrerá uma evolução ainda que gradual. O Zubodia pegou pesado aí nos treinos, né? Cobrou os jogadores por atenção, principalmente no início do jogo, para não tomar um gol com 1 minuto de jogo, né? Como aconteceu com o Cruzeiro. E como terminou a temporada, temporada passada a gente teve muitos vacilos como esse, assim, nos 15 primeiros minutos, né? Então a gente espera aí que o São Paulo dê mais um passo na sua pré-temporada, porque depois é só a Vera, né? Lembrando que o São Paulo também jogou ontem pela Copinha, avançou 3-1 com mais um show de Ryan Francisco, que deve ser titular no jogo de segunda-feira no Campeonato Paulista. Vamos falar um jogo de cada vez, falar do jogo de hoje. Flamengo aniversário duríssimo, ainda que também com muitas mudanças, né? A Arrascaeta não joga, por exemplo. Vai testar 2 times, então assim, é aquele jogo, né, que a gente sabe que não vale nada e bem, mas ainda assim a gente quer ver aí como é que a evolução dos times, né? Falando de São Paulo ainda com muita dificuldade com relação ao Wendel. O Wendel ainda não, lá no Porto, não consegue se desvencilhar do contrato. Então, se continuar assim hoje, dia 19, até o dia 31, o Wendel vai jogar esse primeiro semestre, ou não vai jogar, né? Vai ficar no banco ganhando uma grana, uma bala, bobeira do Porto. E essa especulação, né, nos sites, né, que falam do São Paulo, né, como o UOL e companhia, o São Paulo estaria numa briga aí, disputando interesse pelo Gabriel Veron, que é do Porto, que fez a temporada pelo Cruzeiro, e que Vasco, Santos e São Paulo teriam interesse no jogador, né? O Zubodia tem falado repetidamente que gostaria de mais atacantes, jogador de velocidade, jogador jovem, que explodiu no Palmeiras cedo, parecia ser aí uma baita de uma promessa, não vingou. E agora aí foi pro Porto e já passou pro Cruzeiro e agora pode, né? Porque o Santos e o Vasco também brigam. E a gente sabe que o São Paulo tem tanta bala na agulha para competir com nenhum clube brasileiro, mas acho que a gente está contratando, né? Enzo Dias, Wendel e Oscar. E, bem, lateral direito no momento nada, mas também pensando, o São Paulo não perdeu o Moreira. Então, assim, era, na minha opinião, ali o elo mais fraco, porque o Igor Vinícius e o Moreira se machucou demais. Mas o Ferrarese, quando jogou, também mostrou que veio, então, sei lá, acho que dá pra levar, né? Agora vamos ficar de olho se o São Paulo ainda se movimenta em relação a essa posição. Até o momento nada. Lembrando que o Nathanael foi para o Atlético Mineiro. E é isso. O São Paulo agora, depois desse jogo, volta ao Brasil e aí começa a brincadeira, né? Guarani e Corinthians no Morumbi. Lembrando que amanhã também tem o jogo contra o Botafogo e Ribeirão Preto, que o Ryan Francisco será titular, mas é um time mistão e tudo mais. Mas a expectativa é boa, por que não? E aí depois sim, aí a gente, pelo menos no jogo contra o Corinthians, já se espera uma base do que será o time titular, pelo menos para o início da temporada. E aí depois os jogadores vão brigar por posição e tudo pode acontecer. Então é isso, gente. Vamos ficar de olho aí. Vários canais passaram o jogo. A Band, Sport TV e companhia. Então, assim, não vai faltar opção para onde assistir o jogo de São Paulo de hoje pela Series FC. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo domingo a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu!